Câmera. Aí tudo rodando. Áudio. Rodando. Ok. Vamos lá? Bora. Te escuto. Ah, é assim? É assim, né? Uau. Te escuto. Sabe que ontem eu te enviei uma mensagem, né? Perguntando sobre um roteiro. E aí você falou, não tem roteiro. E eu pensei, pô, mas é tão óbvio que não teria roteiro, né? Que ideia, né? Achar que teria um roteiro. Mas ainda assim, acho que eu não fiquei tão convencido, porque eu cheguei aqui ainda crente que eu ia receber uma pergunta que iria servir um tanto como roteiro. Então, Sim. a mensagem Te Escuto, né? De disparador, né? Ela é muito bem-vinda. Então, bem-vinda porque acho que tenho estado muito acostumado a ficar nessa posição de quem convoca o outro, né? Pra falar. Então, psicanalistas que falam, né? É algo que dialoga comigo, penso. Porque sou falante, tanto na característica de vida pessoal, mas também um pouco na prática. E me tornei mais falante quando passei a trabalhar no quintal, que é os CAPs infantos juvenis, né? Onde o cuidado em saúde mental se dá no quintal, se dá dentro da casa, um equipamento, um serviço de saúde que é montado dentro de uma casa e que o espaço do brincar, do encontro, o espaço mais privilegiado do brincar é o quintal, que é um território, assim por dizer, de ampla fala. E de falas que acontecem com o corpo, de falas que acontecem com o olhar, de falas que acontecem na brincadeira, e de falas daqueles que não falam pela verbalização. Crianças autistas, que não necessariamente recorrem primeiramente à verbalização para comunicar, para falar. Então, foram esses espaços, acima de tudo, que me ensinaram a escutar e a falar também. E hoje, né, falando assim livremente, acho que é bom partir daqui, é bom partir do quintal, né, do quintal dos CAPs, para pensar talvez outros quintais. Meu nome é Emiliano de Camargo Davi. Eu fui forjado em quintais principalmente
do interior de São Paulo, que embora não foi onde eu nasci, mas talvez foram os quintais mais vibrantes que eu percorri, né? Em especial o quintal dos meus avós paternos, né? Da minha avó Maria e do meu avô Geraldo. Um quintal onde ele se dividia em metade um quintal de cimento e metade um quintal de terra. Onde o meu avô, quem podava esse quintal, e ele tinha um mato que ele chamava de tiririca. E ele podava de um jeito a retirar o que ele chamava de batatinha, que é da onde surgia ali aquele matinho, aquela grama. E ele dizia que se não tirasse essa batatinha, muito rapidamente voltava o mato a tomar aquele espaço pequeno, mas que para uma criança parecia um espaço enorme. Mas hoje eu entendo que não era um espaço tão grande assim, como parecia. E ali tinham duas árvores muito marcantes. No fundo do quintal, uma jabuticabeira, que até hoje está lá, e mais à frente, assim, desse quintal de terra, né, que ficava no fundo da casa, uma goiabeira. E então cada uma numa ponta, e as brincadeiras se davam muito por ali. E isso na cidade de Araraquara. E o outro quintal da minha avó materna, né, minha avó Cleia, esse é um quintal já cimentado, embora também houvesse uma árvore, uma mangueira no fundo, e um quintal também vibrante, só que de uma organização outra. Elas tinham organizações muito distintas, as minhas avós. Mas por que eu estou contando isso? Porque foi ali que eu aprendi a brincar, né? Principalmente, junto aos meus primos, junto às minhas primas. E quando um psicanalista é convidado a brincar no quintal de um CAPS, de um centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, de alguma forma ele se revê brincante, né? Então, foi muito importante eu ter brincado em quintais para poder compor, né, com um cuidado em saúde mental, uma psicanálise brincante, uma psicanálise que brinca, que se põe no quintal, que joga bola, que roda bambolê, que corre, né, de pega-pega e pique-esconde, assim. Esse tipo de técnica humana que é uma técnica de cuidado em produção de saúde e de saúde mental. Então, por algum motivo, o início, né, desse encontro fala também de um início da minha prática de vida e da minha prática na psicologia, na saúde pública, na psicanálise. Por que eu estou dizendo início? Porque a minha experiência se inicia, experiência clínica, ela se inicia na saúde mental, mais especificamente na atenção psicossocial. É ali que eu considero que iniciou, mesmo antes de um serviço de psicologia aplicada, embora ali já houvesse uma escuta, mas foi num estágio, meados do 3º ano de psicologia, de um curso de psicologia, que eu vi numa tabuleta. Naquela época o estágio ainda eram pregados em
em tabuletas na universidade. E a gente ia até esses corredores para ver as vagas de estágio que estavam anunciadas. E eu vi lá que tinha uma vaga num CAPS. Eu nunca tinha ouvido falar o que era um CAPS, um Centro de Atenção Psicossocial. Eu desconhecia. Era o que não tinha sido ensinado na universidade, embora aquela vaga estivesse na própria universidade. E eu já trabalhava com saúde mental, mas eu trabalhava dentro de um convênio médico, em algo que eu chamava, de forma jocosa, de telemarketing da loucura. Porque era um convênio médico que ele tinha uma proposta que era um case de psiquiatria. E ele contratava estagiários de psicologia para ficar numa baia com um headphone, como se fosse um telemarketing. E ali você ficava numa posição que eles chamavam de ativo e passivo. Usava os mesmos termos também do telemarketing. Então você recebia ligações e fazia ligações para os pacientes daquele serviço de psiquiatria. E ali eu sempre tive essa voz meio rouca. E um nome que não é um nome que alguém imagina que alguém de 17 anos tenha. Então, a voz rouca. E ali jovem, na época, com 19 anos, as pessoas achavam que estavam falando com alguém mais velho, porque você não sabia quem estava do outro lado da linha, né? Eu estava ali terminando o 2º ano de psicologia, vendo matérias muito básicas e conversando com pessoas as quais eu também nunca tinha visto. Eu só escutava a voz, literalmente, assim. Isso era interessante para escuta. E como era um serviço que ele era considerado um serviço de alta complexidade, as pessoas precisavam ser acompanhadas diariamente, e esse acompanhamento diário era feito pelo telefone, a gente não estava nos prontuários, e esse apoio diário subsidiava as consultas médicas e terapêuticas em grupo, mas que não era a gente que fazia. Então eu via os pacientes no corredor e eu ficava imaginando, quem será que é esse? Quem será que é essa? E às vezes eu escutava na recepção o nome, eu falava, nossa, então é ela que fala comigo. E isso também acontecia o contrário. Por vezes, alguém do corredor me chamava Emiliano, e aí, então, havia um susto, porque falava, mas é você, menino, que me liga, dia sim, dia não, mas é você. E à época eu tinha mais cabelo do que hoje, então eu usava tranças enraizadas, eu usava os cabelos de muitas formas na época, e absolutamente não era essa imagem que aqueles pacientes faziam, e vice-versa também. Mas a experiência foi importante para eu entrar no CAPS, porque de alguma forma foi um primeiro contato que eu tive com o que até então se chamava para mim de psiquiatria. Porque quando perguntavam para mim, você faz estágio em quê? Eu dizia, eu faço estágio em psiquiatria. Foi assim que era o nome da vaga, era assim que a universidade considerava, embora esses estágios não eram estágios obrigatórios, eram estágios que eu mesmo procurei. Mas quando eu tive contato com a atenção psicossocial, eu fui entender que não tinha nada a ver com psiquiatria. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E o universo do SUS se expande. Eu começo, no 4º ano, a ter mais contato com a psicanálise, no momento do curso, onde tem mais contato com a psicanálise, em relativa contraposição ao que se chamava na faculdade de psicopatologia. Então, eram 2 aulas que estavam ali no mesmo período. A gente tinha aula de psicopatologia, a gente tinha aula de
psicodinâmica, esse era o nome da aula. E elas falavam de fenômenos que levavam por vezes os mesmos nomes, mas eram compreendidos de modo muito distintos. Isso foi bastante importante, porque muito daqueles fenômenos eu vivia no centro de atenção psicossocial. Mas eu tive a sorte de encontrar uma equipe com alguns psicanalistas. O Marcelo Tavella, a Kátia, a Cecília, que era uma médica, e que foram mostrando para mim que a psicanálise fazia oficina de música, tocava violão, que esse psicanalista, Marcelo, fazia um grupo de futebol, onde a gente ia para uma quadra na Vila Prudente jogar futebol. Então, tem algo que eu sempre gosto de contar, que depois que a gente jogava bola, e evidentemente ficava todo mundo suado, aí o psicanalista, as outras pessoas da equipe iam tudo pro vestiário, e aí ficava todo mundo ia tomar banho, e ficava nu, e E então, aquilo que na universidade muitas vezes eu escutava, que era uma certa distância, que não era para receber, eu lembro de uma orientação tão estranha, que o psicanalista não receberia, se recebesse algum doce, alguma coisa, não deveria comer. Achava aquilo tão... E de repente eu estava vendo lá o psicanalista tomando banho, no mesmo vestiário de quadra esportiva, porque não tem baia, não tem... Então, foi muito importante saber disso desde a faculdade. Muito importante saber disso desde a faculdade. Outra experiência com a psicanálise que foi muito primeira e que também foi fundamental, porque antes de fazer estágio na saúde mental, eu fui fazer estágio no departamento pessoal, no RH. No RH de uma empresa pública, que era a Dataprev, empresa que fazia processamento de dados do INSS. E o meu supervisor era um psicanalista. Um psicanalista no RH, o Antônio Albino. E ele, junto, essa não uma psicóloga, não uma psicanalista, a Marisa, mas alguém também com uma escuta muito afiada, mulher gaúcha, me acolheram muito bem, de um modo muito cuidadoso, mas ele dizia assim para mim: você é um clínico. Foi a primeira pessoa que disse que eu era um clínico. Eu não entendia muito bem porque que ele estava dizendo isso. Até que eu fiz estágio lá por 2 anos. Até que chegou um momento, ele diz assim: a gente vai fazer uma atividade clínica aqui. A gente vai escutar as pessoas que foram afastadas por algum motivo saúde e que precisam retornar para cá, para o seu trabalho. São concursadas, precisam retornar. E ele dizia, nem sempre o motivo do afastamento é ele em si. Então, uma LER pode comunicar outras coisas. A gente precisa escutar, não tomar apenas a lesão do afastamento. Eu também estava no início do curso. Eu não entendia o quanto de psicanálise havia nisso. E há muita nesse tipo de convite para um jovem que estava ali nos primeiros anos de psicologia. Então eu considero que essa foi a minha primeira atividade clínica. Escutar trabalhadores que precisavam voltar para o seu espaço de trabalho e que por vezes estavam desconfiadas, tinham medo, às vezes tinham sido violentadas, assediadas. Então, às vezes aquela lesão que, eu não posso subir a escada, conferia então uma condução para um outro setor, para uma outra equipe.
E então, essa clínica que se faz fora da clínica, que se faz dentro de uma empresa, que se faz numa quadra de futebol, que se faz Eu acho que eu dei muita sorte de conhecer a psicanálise fora de um setting que seja considerado tradicional de início. Isso foi bastante importante. O Antônio Albino, ele também vinha da saúde mental. Ele me contou, por vezes, que ele tinha trabalhado no Pinel, num hospital psiquiátrico que fica em Pirituba. Ele foi reativado, tenho notícias há um tempo atrás, infelizmente, esse hospital psiquiátrico. E ele também insistia muito, ele dizia, não vá para o RH. Não vá para o RH. Vá para a saúde mental. E acho que eu fui não obediente, não se trata disso, mas escutei essa indicação. Né? Foi depois que eu fui para esse convênio médico, que já comentei, e depois para um CAPS adulto na Vila Prudente. Enfim, não quero gastar muito tempo nesse período, embora eu poderia ficar longamente nele, porque é um período inicial, período que eu estou chamando aqui de quintal. Passado esse período, então, engraçado, porque eu estou insistindo por uma pergunta. Tem hora que eu olho para você e como quem diz assim, agora ela vai me dar alguma indicação. Mas outro aspecto ligado a psicanalistas que falam, que acho que é importante contar, quando eu procuro a psicanálise para me aprofundar teórico-conceitualmente. Eu já estava formado em psicologia, e aí os meus pais sempre me apoiaram para que eu pudesse estudar. E um apoio custoso, porque era um apoio que materialmente custava caro. Eu sempre fiz escolas privadas, escolas de bairro, no bairro do Limão, onde eu nasci. E eu fui para essas escolas desde muito cedo. Né? Minha mãe conta que ela teve pouco tempo de licença maternidade, a época que precisou voltar para trabalhar como caixa de banco muito, muito rápida. E então, muito rapidamente, eles precisavam pagar algum berçário, alguma coisa assim. E então, desde o berçário até o pós-graduação, foram com os meus pais subsidiando essa educação. Né? Eu passo a receber para estudar no mestrado, quando nossos impostos públicos subsidiaram bolsas de mestrado e doutorado. Mas eu procuro uma especialização em psicanálise logo que eu me formo na PUC em São Paulo, um curso de psicanálise e linguagem. E ali eu me dedico então mais a uma psicanálise francesa, lacaniana. E eu já tinha feito um trabalho de conclusão de curso, um TCC da faculdade, sobre relações raciais. As referências que eu tinha, que não eram os meus pais apenas, das pessoas da minha família que tinham estudado as dimensões mais sociopolíticas,
elas tinham estudado racismo no Brasil. E os estudos sociais sobre população negra. Então, a minha tia Climene, a irmã da minha mãe, na enfermagem, ela estudou as relações raciais, mais específico ali do campo da infância, da enfermagem, ligada à violência. O seu companheiro, à época, também na economia, na sociologia. Uma outra tia, no campo das letras, estava estudando a Conceição Evaristo. Isso década de 90. A minha tia Rosa Laquímia. E esses quintais sempre debatiam as relações raciais, mesmo que fosse fora do campo de um estudo, a discussão racial, uma família negra que estava sempre discutindo as relações raciais. Então, essa era uma questão que eu levei para a universidade, tanto na graduação e nesse pós. Mas eu vou falar desse pós, depois eu retorno à graduação, porque esse pós é em psicanálise. E foi lá que eu escutei pela primeira vez que esse não era um tema para psicanálise. Né? Foi nesse pós-graduação. Porque estudar racismo antinegro, não sei se essa é uma questão para psicanálise. Mas se você for estudar, precisa ser com esse orientador. E eu topei. E eu reprovei. Né? Eu tive a minha monografia recusada. Mas insisti ainda na psicanálise. Mas numa psicanálise que conversasse com a saúde pública. Então eu não tinha sido tranquilo reprovar, eu já tinha tido outras reprovações na escola, no ensino fundamental. E as reprovações nunca são tranquilas. Mas eu vou então para a Faculdade de Saúde Pública da USP e lá eu procuro uma psicanalista, a Isabel Marazina. Conto essa história para ela. E a Isabel, muito vibrante, uma força, uma verve, assim, alguém disse para mim, como? Te disseram isso? Isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco. Essa é uma questão, sim, para a psicanálise. E então eu apresento essa monografia para ela. E ela fala, o trabalho está praticamente pronto. Era um trabalho que já tinha sido entregue. Mas ainda assim a gente precisava trabalhar, não daria só para pegar aquele escrito e apresentá-lo. Então ela segue me orientando, a gente faz uma modificação ou outra na pesquisa, mas muito pouca. Mas naquele espaço a gente conversa mais sobre psicanálise, ela fala mais sobre a psicanálise na Argentina, que era uma psicanálise até então que eu nunca tinha ouvido falar. Ela me convoca muito a pensar as questões de classe interseccionadas às questões raciais, que foi algo muito importante para a minha prática clínica, e não só na pesquisa, mas alguém que dizia para mim, escute as questões de classe. As questões de gênero não apareceram assim. Embora a Isabel me deu um livro, um único livro que ela me deu, não que tenha sido pouco, né? Alguém te dá um livro não é pouca coisa. Ela tirou um livro da biblioteca dela e ela me deu. É um livro que trabalha as questões de gênero, né? Talvez foi dessa forma que ela fez ali um certo tripé de transmissão na intersecção entre raça, gênero e classe. Né? Nunca tinha pensado talvez nisso dessa forma, nesse modo de comunicar. Né? E isso me
me recoloca ao lado da psicanálise. Porque escutar que a questão racial, que era a minha questão, não era uma questão para a psicanálise, poderia ter me afastado, talvez para sempre, né? Para sempre é muita coisa, mas poderia ter me afastado desse campo. Mas com a Isabel, não. A Isabel, acho que a Marazina permite que isso se volte a fazer uma lateralização. Mas, voltando à graduação, ali na Universidade São Judas Tadeu, uma universidade de bairro aqui na cidade de São Paulo, na Moca, né? Uma universidade católica, eu tinha poucos professores negros, mas e os TCCs eles eram feitos em dupla. E a minha dupla, ela também tinha um marcador racial. Era nipo-brasileiro, né? Que a gente costuma chamar por japonês. E o Takeo. Então tinha um orientador negro, que era o meu único professor negro, o Luiz Antônio Lima, eu e o Takeo. E ouso dizer que essa pesquisa foi racializando a gente, assim, esse trio, talvez. Era a primeira pesquisa sobre psicologia e relações raciais naquela universidade, né? E foi um trabalho muito bem acolhido, muito bem acolhido. À época eu estava lendo muito a Neuza Santos Souza, e então eu também estava interessado na coisa da ascensão social do negro. Eu venho de uma família de trabalhadores, mas que atingiram uma classe média baixa e média. Não atingiram uma classe média alta, mas uma classe média baixa e média. Isso retirava parte dessa família de uma geração anterior que estava ali numa esfera mais ligada à pobreza. E então a questão da ascensão social era um grande tema na minha casa, na casa de alguns tios. Era um grande tema, porque como se manter, como uma série de fantasmas e concretos e não, enfim. Então isso foi pro meu TCC. E um TCC que versou muito com a psicanálise, sem dúvida nenhuma. E junto a ele, esse estágio no CAPS. Então, esse período foi muito importante, muito importante. A psicanálise vem da graduação, passa pela essa especialização lato sensu, para chegar no atendimento, assim. Quando eu me formei, tinha uma psicanalista, sobrenome Gatti, Ana Gatti. E a Ana, ela dizia assim, não demorem a atender quem quiser atender. Façam supervisão, análise, mas não demorem a atender. Se vocês acham que vocês devem atender, iniciem. Não esperem muito. E eu também acho que segui essa dica. E logo que eu me formei, eu fui acolhido por quem me atendeu. Eu procurei a psicóloga que me atendeu, que eu sempre achei que era uma psicóloga, e para minha surpresa, eu encontro ela cursando psicologia, quando eu estava formado, mas que ela, quando eu era criança, foi apresentada a mim como uma psicóloga. Talvez a melhor fraude, porque ela fez um excelente trabalho de psicologia sem ser psicóloga. Eu sempre costumo dizer que acho que eu dei sorte de ter uma psicóloga que não era psicóloga também. Foram muitas sortes, pelo visto. Mas
A Rosângela, ela, mais uma vez, ela foi muito generosa, porque ela me acolheu e falou, vem atender aqui. Vem atender aqui. Ela tinha um espaço NDG, Núcleo de Desenvolvimento Global. Acho que era isso. E lá no bairro do Limão. Ela falou, vem atender aqui. E a gente fez um acordo ali financeiro, uma parcela que é para ela, para o núcleo. Eu comecei ali a atender. E ele tinha um fluxo grande de atendimentos que tinham convênio com as escolas do bairro. Era um espaço que já estava há alguns anos no bairro, as pessoas procuravam. Então eu comecei a atender bastante no consultório, fazendo supervisão. Então a prática clínica começa cedo no consultório particular. Eu termino o estágio no CAPS e logo eu sou contratado para trabalhar em algo precioso na saúde pública, que foi as equipes de apoio matricial, né? Que havia na Brasilândia, mas havia também em Sapopemba. E eu fui trabalhar em Sapopemba. E aí eu vou para a rua. Nesse momento, as equipes de apoio matricial, elas estavam lotadas contratualmente no Centro de Atenção Psicossocial, mas as matriciadoras, os matriciadores ficavam nas unidades básicas de saúde e acompanhavam as equipes da Estratégia Saúde da Família para as casas, para as ruas, para o território como um todo, para o bar, para as vendinhas, para os pontos de uso de substância. Eu tinha acabado de me formar, eu lembro que eu tinha ido comprar umas roupas de psicólogo, umas camisa polo, umas calças xadrez, e aí eu fui pra Sapopemba, e eu era um sujeito muito estranho com aquelas roupas ali, o pessoal me olhava assim, com muita estranheza, mas eu sustentava assim, o imaginário de um recém-formado, de uma universidade que não me formou para trabalhar na rua, que me formou para trabalhar dentro de um consultório fechado. Então, a minha formação, ela é uma formação SUSista. Quem me formou junto à faculdade, mas quem me formou principalmente foi o SUS. E essa formação, ela se deu por, se eu contar o tempo de estágio, ela se deu por aproximadamente 13, 14 anos. Essa foi a minha maior formação. Foi ali que eu atendi na rua, nas esquinas, no quintal, nas UBSs, dentro das casas das pessoas, dentro de casas totalmente distintas. Casas de lona, casas de madeirite, casas de tijolos, casas de uma classe média. Eu lembro quando eu fui trabalhar na Brasilândia, um território de uma hibridez econômica, assim, socioeconômica, porque a gente atendia pessoas da freguesia do Ó, de uma classe média, e a gente atendia pessoas do Elisa Maria, na Brasilândia. Por vezes tinha uma ocupação ali próxima que chamava Tribo, olha o nome. Na Tribo 1, Tribo 2. A gente chegava a ter casas, moradas, né? Porque eu nomeio casa porque as pessoas diziam, você vai entrar na minha casa. Então eram casas. Mas era uma casa que tinha 2 estacas de madeira e uma lona. E entrava ali para fazer cuidado em saúde mental, para fazer psicanálise. Para fazer psicanálise. Na atenção psicossocial. Para fazer cuidado em saúde mental. Uma escuta psicanalítica. Enfim.
essa escola, ela é muito preciosa, assim, ter tido essa oportunidade. Isso foi muito bem-vindo. Até que um outro período importante para psicanalistas que falam foi voltar para a PUC. Voltar para a PUC a partir da saúde pública. Porque eu estava trabalhando, como disse, no território da Brasilândia. A PUC tinha muitos estágios no território da Brasilândia. Esses alunos, alunas e alunos, eles iam para esse território fazer estágio e eu me tornei preceptor de um programa, o PET Saúde. Acho que é Programa de Ensino ao Trabalho, alguma coisa assim. Havia uma tutora da universidade, uma professora, que era Maria Cristina Vicentim, a professora Elisa também, a professora Edna, enfim, uma série de professoras ali que estavam no PET, e essas alunas, imensa maioria de mulheres, a gente recebia no CAPS. Isso aqui tinha um pedaço que eu tinha que ir para a universidade. Então tinha uma relação que também o trabalhador ia para a universidade. E ali esse programa me põe de frente com a Maria Cristina Vicentim, que foi um encontro também de muita sorte. Porque a Cris me acolhe, ressignifica a PUC a mim, não como um lugar de um trabalho reprovado, né, da temática étnico-racial, sem importância, sem valor e interesse, mas pelo contrário. E ela diz a mim: por que você não vem fazer um mestrado? Por que você não tenta um mestrado? E eu nunca tinha pensado em mestrado. A universidade que eu fiz, à época, nem tinha pós-graduação. Mas eu trabalhava numa equipe que grande parte dela tinha feito mestrado. Grande parte dela. Muitas das minhas colegas de trabalho vieram de universidades públicas ali, da equipe do CAPS. E elas tinham mestrado. Ou estavam fazendo mestrado. Ou falavam sobre mestrado. Então, mestrado, doutorado. Então eu começava a tomar nota daquilo. Na minha família, naquele momento, família mais próxima, apenas uma pessoa tinha feito mestrado, doutorado, minha tia. O que não é pouco para uma família negra, mas é muito pouco. E então, eu falei, tá, vamos conversar sobre isso. Não... E esses meus amigos ali do CAPS me ajudaram a ir montando um projeto, a escutar as questões que... E eu volto para querer estudar as relações raciais. Mas nesse momento, eu já integrava o AMA Psique e Negritude, à época um instituto. E o AMA Psique e Negritude, eu estou repetindo toda hora isso, mas sinto muito não ter como, as repetições fazem parte. Foi um dos outros espaços de muita sorte. Porque ali eu me deparo com a Maria Lúcia da Silva, com a Jussara Dias, com a Miranda. Ali eu fui apresentado para Clélia Prestes, para Eliane Costa, para Eli, né, como costumamos chamá-la, para Lia Vanechuk, para o Márcio Farias, depois para o Davidson Faustino, para uma série de pessoas que hoje são amigas e amigos. E é ali que
que algo se abre assim em relação ao lugar, à importância, porque até então eu encontrava pessoas que diziam para mim, isso é importante, tal qual a Isabel Marazina, mas no AMA ganha um caráter de uma instituição, de uma organização, que diz, essa é uma temática que deve ser valorizada, trabalhada, pensada. Isso foi muito importante, quando ganha esse caráter institucional. E uma instituição com vigor, que me coloca de frente para algo então não vivido antes, que era o movimento social. Era algo desconhecido enquanto organização da sociedade civil. O movimento social, hoje, demorei para entender isso. Fui entender isso, inclusive, em análise. Mas o movimento social sempre esteve próximo. Eu venho de uma família que fez movimento social, principalmente na figura dos meus avós. Se der tempo eu conto isso. Mas através da música, da arte, da cultura, e também da política. Mas é no AMA que se linka a psicologia e a psicanálise. Porque a psicanálise, embora ela não fosse alçada em primeira instância, o pensamento, à época, Instituto Amsky Negritude, a psicanálise estava enlaçando esse pensamento a todo tempo. Então, AMA, atenção psicossocial, SUS, psicologia, psicanálise, tudo isso, esse emaranhado, tudo isso se ligando, permite com que eu vá para um projeto de mestrado que tente escutar as trabalhadoras sobre a questão racial. E a Cris fala, isso faz sentido. E faz sentido para a gente pensar através da análise institucional. E aí foi muito importante, porque eu me deparo com uma psicanálise, uma outra tradição e concepção, que são os institucionalistas. Então, eu vou, junto a Cris Vicentinha, ampliar, e ela, em momento nenhum, ela chamou isso de psicanálise, mas ela estava, e ainda está, na minha opinião, cercada deles e delas. Então, muito amiga da Miriam Debier, muito amiga de uma série de psicanalistas que ali estavam e me convocando a partir da análise institucional para alguns psicanalistas muito parecidos com a Isabel. Léo Pichon, questão de grupo, mas vamos pensar isso junto ao Foucault, vamos pensar isso junto ao Luhou. E aí começa um campo de pensamento teórico-conceitual que começa a tecer as experiências até então vividas lá desde daqueles estágios num outro aporte. Começa às vezes até dar nome e outros sentidos para aquele jogo de futebol que eu achava que era só que estava mais interessado lá no vestiário, todo mundo pelado. Não, aquilo ganha nome, ganha. Eu começo a entender por que ali também está o cuidado em saúde.
para além dos pacientes, não gosto muito desse termo, mas enfim, dos usuários ali do CAPS precisarem suar para expelir a medicação, o psicotrópico, para poder expelir em suor, por vezes, um excesso medicamentoso, né? Que já seria algo enorme, diga-se de passagem. Mas a conversa que havia ali no vestiário, as brincadeiras, a intimidade que é possível ter desnudado não só da roupa. Então, uma clínica desnuda. E quando a Cris foi me apresentando ali a leitura do Lorraud, do Foucault e outras que a gente foi conhecendo junto, como o Fanon, o Mbembe. O Fanon já até tinha tido contato, mas ali a gente vai se debruçar mais. O pensamento negro, que já estava ali na emergência de um certo tempo de políticas afirmativas na universidade. Na PUC não havia cotas, mas houve ProUni, né? E a entrada dos ProUnistas transformou muito o currículo e a atmosfera, o ambiente da universidade. Então, as professoras estavam com o cabelo em pé, exigidas a rever suas ementas, com os alunos vindo de outros bairros da cidade, e não só daquele circuito Pompeia Perdizes, Barra Funda, aquele eixo ali da Zona Oeste, e sendo exigidas a outras leituras de relação dentro da PUC. Então, isso foi uma sorte também de ter vivido esse tempo de políticas depois de um governo Lula 1, Lula 2, que implementaram, seguidamente pelo governo Dilma, que implementaram e fizeram uma transformação dentro das universidades. Então, eu encontro a PUC que me reprovou não era mais a PUC, não é que me reprovou também, né? Que reprovou a pesquisa. Não era mais aquela, embora ainda precisasse, e talvez ainda precise de muita transformação. Mas era diferente. E era diferente também porque a psicanálise ali estava num outro arranjo. Estava no arranjo da análise institucional. Estava no arranjo, estava fazendo relação com as outras abordagens. Ela não estava fixa. Ela não estava ensimesmada. Ela não estava submergida em si mesma. Era uma psicanálise que não estava no curso de psicanálise. Isso para mim faz muito sentido. Que é o que acho que vai permitindo o que eu tenho chamado de desnorteamento. Assim. Não sei se a minha fala permite alcançar isso, mas é um percurso desnorteado. Por isso que eu tenho chamado de sorte, porque ele não estava previamente desenhado. Ele foi se dando. Eu não escolhi fazer psicologia porque eu sempre quis. Eu escolhi fazer psicologia porque a psicologia me ajudou. Mas a psicologia que eu achei que me ajudou nem era psicologia, porque nem era psicóloga a pessoa que... Então, uma coisa louca. E aí louca no sentido mais interessante do termo.
louca, como diz a Clarice Lispector, que não é doida, que não é psicopatológica. Então, é uma afirmação da loucura, de um caminho que não está traçado, que ele não está prévio, que você vai. Eu não entrei no CAPS porque eu tive aula sobre CAPS e eu queria estagiar em CAPS e porque eu era... Não, a entrevista que eu fiz no CAPS, eu fui de terno. Né? A coisa foi tão louca que eu cheguei de terno para a entrevista e a entrevistadora achou que eu estava de terno por uma questão religiosa. Como se eu fosse crente. Crente é um jeito, talvez, ruim de chamar, mas popularmente é conhecido como crente mesmo, não tem problema. Como se eu fosse de algum evangélico, né? Uma religião evangélica, cristã evangélica. Mas olha que coisa importante, porque o terno e a gravata não impediram dela falar. Você pode... Foi a Bernadette que fez essa entrevista. Uma psicóloga, que à época dirigia o CAPS da Vila Prudente. O terno e gravata não impediu ela de sacar que eu poderia fazer relação com as pessoas que ali estavam. Então, não era porque eu não estava com uma veste mais característica de o que seria um grupo progressista, algo do gênero, que não impediu. Eu fiquei em segundo lugar nessa... Tinha uma vaga, eu fiquei em segundo lugar. Então ela falou que eu precisaria aguardar, que caso a primeira pessoa desistisse ou não ocupasse essa vaga, eu entraria. E a primeira pessoa, por algum motivo, não ficou. Chegou a experimentar o estágio, mas não ficou. Eu lembro dela brincar comigo quando ela fez o telefonema. Falar, não vem de terno, hein? Se der, não vem de terno, tá? E aí eu fui entendendo que eu podia trabalhar até de bermuda. E por que eu estou chamando até de bermuda? Porque isso me ocupa até hoje, assim. Às vezes eu atendo de bermuda. Porque não... E às vezes até dentro do consultório, não muito. E isso eu trago dessa possibilidade mesmo de entender que a escuta absolutamente, que o que a gente chama de setting, absolutamente não está na mobília e na veste. Que o setting, ele é transferencial. Ele é a relação que se estabelece de capacidade de fazer corpo e acolher, da escuta fazer corpo, do corpo fazer escuta, de se conectar, né, de modo desnorteado, não fixo aí. Eu estou insistindo na coisa do desnorteado, mas talvez digo por quê. Esse é um conceito que... Talvez não, vou tentar dizer por quê. Esse é um conceito que eu tenho trabalhado no meu doutorado. Mas é um conceito que ele foi provocado, que eu praticamente recebi. Não a sua elaboração, mas a sua indicação. Porque no Centro de Atenção Psicossocial, no SUS como um todo, as pessoas chegavam a mim, mas também no consultório, mas principalmente no SUS. As pessoas chegavam para a equipe e diziam a nós, e a mim porque eu compunha essa equipe: eu vim para cá porque eu estou desnorteada. Eu vim para cá porque eu estou desnorteada. Escutei isso por algumas vezes. E aí, eu já disse que eu tinha estudado um pouco do Lacan, significado, significante, tá desnorteado. Afinal, desnorteado aqui está fazendo relação com o quê? Com sofrimento psíquico? Está fazendo relação com um pedido para que eu norteie? Mas tá desnorteado não é bom? É possível estar desnorteado e não estar sofrendo?
as pessoas que estão desnorteadas, como estão? Eu tenho ferramental, instrumento, posição desnorteada para poder acolher, ou eu também estou norteado. Enfim, era uma série de perguntas em torno da ideia de desnorteado. E aí no doutorado eu falo, puxa, Cris, conto isso para ela. E eu estava querendo pensar as epistemologias ali para atenção psicossocial, na psicologia. Eu falo, e ela fala, mas aqui o desnorteado, epistemologicamente, como é que fica? A gente você vai buscar referenciais teóricos que sejam desnorteados. E aí a gente encontra, então, um desnorteamento atlântico, que também não é, então, uma outra posição fixa, não é uma epistemologia preta ou africana ou do sul. Não. Ela é uma posição, E aí também não é só episteme, né? Essa posição ético-política atlântica. E aí, então, eu vou ler a Beatriz Nascimento, o Paul Gilroy, que são os pensadores atlânticos. E ali com a Beatriz Nascimento eu vejo ela conversando com Deleuze, com Guattari. E foi muito importante, sim, porque o desnorteamento, então, começa a operar enquanto uma possibilidade de aposta e sustentação na loucura. Tá? Aquela coisa Chico Sainz, né? Me desorganizando, posso me organizar. Apostar nessa desorganização, apostar nisso que não norteia fixamente. Então, apostar na relação com o norte, na relação com o norte, na relação entre norte, na relação entre negros e brancos, na diferença. Apostar na relação da diferença. Mas não de modo ingênuo, porque a hierarquia é uma série de fatores. Então, só que para apostar nisso, você tem que estar louco, você tem que estar louca. Então, isso também confere essa aposta no Atlântico, uma aposta louca, confere uma aposta naquilo que muitas das vezes a gente queria fraturar, medicalizar, operar numa fixação da normalidade. Então, apostar na loucura, apostar na negritude de modo não fixo, isso é possível. Então, dei um grande salto, né? Fala, mas é que isso vai para minha pesquisa mais recente. Eu estava começando a falar do mestrado e conduzi já para o doutoramento, que é um outro tempo do encontro com a Cristina, com a Cris Vicentim. Um encontro longo, um encontro que começa lá no PET Saúde, encontro cerca ali no PET de 1 ano e pouco, avança por mais 2 anos de mestrado, depois cruza um período da pandemia de Covid-19 e avança aí até hoje, mas aí conclui ali por uns 3, 4 anos de doutoramento. Quase 8 anos ali de encontro junto na pesquisa, e agora a gente segue fazendo junto, pesquisa junto, ela continua me apoiando muito, mas dessa forma. Mas eu contei um pouco do desnorteamento, e acho que é importante eu falar de um outro aspecto, porque eu estou falando da atenção psicossocial, mas a atenção psicossocial ela também é feita de um movimento de luta, que é um movimento de luta antimanicomial, né? Que é outra entrada dentro desse convite à transformação
que há no movimento negro, mas que também há no movimento da luta antimanicomial. E ao querer estudar as relações raciais na atenção psicossocial, eu começo a fazer isso no mestrado. Começo de forma mais organizada, né? Porque eu já vinha fazendo isso com o próprio corpo desde do curso de psicologia. Mas fazendo isso no mestrado, eu começo a perceber, a constatar, a partir da pesquisa, que eu estava me deparando com as duas áreas mais desinvestidas da saúde. A saúde da população negra e a saúde mental. Historicamente, essas são as duas áreas mais desinvestidas da saúde. Isso não é à toa. Absolutamente não é à toa. Qual é? Porque também está se falando de algo que se criou no Brasil, que é a negra maluca e o crioulo doido. Que historicamente também está a serviço de qualquer sorte. E aí é uma sorte contrária da que eu venho insistindo desde o início aqui da minha fala. Só que aí é quase aquela máxima do que vem antes, o ovo ou a galinha. Você ficou procurando o que vem antes, se é a loucura ou o negro, o louco ou o negro. Não a loucura, mas o louco ou o negro. Você vai ver que essa criação no Brasil está imbricada. A criação do negro no Brasil está imbricada à criação do louco. E a criação do louco no Brasil está imbricada à criação do negro. Elas são criações que têm imbricações. E absolutamente que eu não estou dizendo que não existem pessoas loucas que sejam de outras raças e etnias, não se trata disso. Eu estou dizendo da criação disso que é mais do que sofrimento mental. Estou falando de uma criação de uma ideia, né? Essa ideia é atrelada a territórios, a alguns corpos, alguns modos de vida. Então, alguns modos de vida são modos de vidas de loucos e negros. Alguns corpos são os corpos de loucos e negros. Alguns territórios são os territórios de loucos e negros. E esses territórios, então, podem ser invadidos, podem ser agredidos. Esses corpos podem ser invadidos, podem ser agredidos, podem ser descartados. Esses territórios são considerados perigosos. Esses modos de vida se entende que precisam ser reformados, curados, remodulados. Então, eu começo a me perguntar por que luta antimanicomial e a luta antirracista me pareciam não tão aproximadas. Então começo a me interessar, a pesquisar como é que a saúde da população negra foi discutida na saúde mental. E como é que a saúde mental foi ou não discutida na saúde da população negra. E vou encontrando desde o Juliano Moreira, de uma série de pessoas que foram fazendo uma série de construções importantes nesse campo. Mas e nas lutas? O movimento negro compreende que a redução de danos pode ser interessante para a luta antirracista? O movimento negro entende que tá evidente para o movimento negro que o manicômio, ou pegar uma forma de manicômio contemporânea, que a comunidade terapêutica, ela não serve para uma proposta de mundo antirracista, porque ela é forjada racistamente.
ela é estruturada de modo racista. A luta antimanicomial, por sua vez, percebe que não é possível um mundo sem grades, prisões, manicômios, um mundo livre, com o passarinho fora da gaiola como o emblema da luta antimanicomial, sem luta antirracista. Percebe aquilo que o Lima Barreto apontou, né? Quando ele escreve de dentro do hospício. Quando ele está lá escrevendo o diário do hospício. E ele escreve, aqui o preto é a cor mais cortante. Tudo aqui é preto. São corpos pretos nus. E ele vai apontando que não são apenas os corpos, que tudo, que a estrutura do manicômio tem raça, tem cor. Mesmo quando aquela pessoa não é negra. Ela está numa condição pensada ao negro. Por isso que a professora Raquel Gouveia vai falar num diálogo ali com a Daniela Arbex, né? Que vem no diálogo com a visita do Basaglia. Quando ele fala, isso aqui não é hospital psiquiátrico. Isso aqui é holocausto. Quando ele entra no manicômio, em Barbacena. Então Basaglia fala, isso aqui é holocausto. A Daniela Arbex traz isso em capa de um livro premiadíssimo, um excelente livro. E a professora Raquel Gouveia vai perguntar, holocausto? Sim, mas ou também navio negreiro? Então esse entendimento, essa aproximação, essa lateralização da questão racial e da questão manicomial, ela está em luta aproximada nessa perspectiva luta antimanicolonial, que eu escutei a primeira vez no Rio Grande do Sul, esse termo. Primeira vez que eu escutei. Na cidade de Porto Alegre. Eu escutei isso de jovens da URGS, do curso de psicologia na sua imensa maioria, mas não só. Tinha também terapeutas ocupacionais, pessoal da saúde mental ali do Rio Grande do Sul, que elas diziam, a luta tem que ser antimanicolonial. Ali era um movimento estudantil negro dando a direção. E aí é indicado a mim um trabalho de extensão da Bárbara Santos, da Bárbara Gomes, Bárbara Santos Gomes, da Bárbara, que eu chamo ela de Bárbara, da Bárbara. E um trabalho orientado pela Mariette. E quando eu pego esse trabalho, ao final dele ele já traz o título, Luta Antimanicolonial, mas ao final dele tem uma afirmação. A luta antimanicomial precisa ser luta antimanicolonial. E um ponto de exclamação. Aí aquilo me ocupa enquanto direção ético-política para a luta antimanicomial. E no doutorado eu retomo essa perspectiva gaúcha, da Bárbara, do movimento estudantil das jovens, das mulheres, estudantes jovens, e tento conceituar ao lado da Bárbara, mas isso num doutoramento, né? Porque uma pesquisa de extensão tem os seus limites, enfim, tal qual de doutorado tem os seus limites também. Então, vou tentando colocar isso ao lado e tentando avançar em diálogo com outras pensadoras. Enfim, tudo isso para contar um pouco de uma psicanálise que é suzista, que é feita nos quintais, que brinca, que pode usar bermuda, mas que tem uma direção libertária e não fixa, né? Que faz relação na diferença, que não está fixada à raça, que não está fixada à própria psicanálise, mas que está tecida, né?
nos movimentos libertários. Nesse sentido, na negritude, nesse sentido, na própria loucura. A loucura e a negritude enquanto perspectiva de transformação libertária. Lindo. Muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço. A vocês também que estão aí fazendo todo esse trampo. Tem uma turma aqui. Não precisava de perguntas, você viu? E eu insistindo, eu falo, e aí, não vai ter uma pergunta? Obrigada, querido. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom, e tu sabia, você deu origem, né, desse conceito. Então, eu tinha te dado alguma, né, pista, Sim, foi verdade. mas não podia imaginar que houvesse essa construção. Aprendi muito. Que bom. E a origem do conceito antimanicolonial. Vi lá do Rio Grande do Sul, né? Trabalhei lá com essa questão, lá com a Isildinha, questão da universidade e os pretos.